Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Eu gostaria nesse momento de estar meditando com os irmãos um trecho da palavra de Deus, que se encontra em 1 Samuel capítulo 13, versos 8, que diz o seguinte: Esperou Saul 7 dias até o tempo em que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se dispersara dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Então disse Samuel: O que fizeste? Esse período foi um período marcante na história de Israel, porque conta a história do primeiro rei de Israel, que foi ungido, e ele tinha uma meta: livrar o povo do domínio dos filisteus. Saul provocou a guerra, convocou o povo para vir para o exército poder se aliar em um lugar e aguardava a bênção de Deus para que pudesse ir guerrear contra os filisteus. Samuel havia dado um prazo para ele de 7 dias, que ele esperasse até o 7º dia ali naquele lugar, para que Deus pudesse falar com eles. E o povo, quando soube que haveria guerra, a maioria da nação começou a se esconder, começou a fugir. Cada um começou a se virar da forma como podia para proteger seus bens, proteger as suas vidas. Naquele momento, o ato egoísta nasceu no coração da maioria das pessoas, porque eles só pensavam em si mesmo. E começaram a entrar em poços, descer em desfiladeiros, se esconder em florestas, entrar em buracos, em cavernas, tudo isso para fugir da guerra, fugir do mal que estava por vir. Era um momento muito difícil em Israel. Fazia anos que eles não entravam em guerras e a maioria deles ali não tinha nem muita experiência em combate. E é assim que acontece muitas vezes quando estamos enfrentando situações difíceis. Saul sabia, tinha uma ordem que tinha que obedecer. Qual era? Confiar em Deus. A gente pode até dizer, que coisa estranha. Isso é uma ordem? Não, não é uma ordem. Simplesmente é um privilégio você saber que Deus é o seu Deus. É um privilégio ter Deus como Deus. Sabendo que Ele era Deus e já tinha ungido Ele, tinha feito muitas coisas, através de Saul mesmo, na vida de Saul, ele deveria ter confiado mais. Mas ele não fez assim. Ele preferiu tomar as rédeas na sua mão. Viu que Samuel havia dado um prazo de 7 dias, mas o prazo não era para depois de 7 dias você faça o que você quiser. Espere 7 dias para ver o que Deus vai fazer. Era essa que era a ideia. Mas ele não entendeu assim. Ele viu o povo começar a ir embora e, com medo de não ficar sozinho, ele resolveu antecipar o sacrifício. Foi a hora que Samuel chegou. E quando Samuel chegou e perguntou para ele: O que foi que você fez? Por que você se antecipou? Por que você foi precipitado? Não bastava somente confiar em Deus? Esperar que Ele agisse? Não seria melhor você ter esperado e confiado que Deus está cuidando de você? Que Ele vai cuidar da nação? Então eu aprendo 3 coisas importantes nesse texto, que serve para nós também nesses momentos de crise e de momentos difíceis, que nós precisamos guardar isso no nosso coração. Primeira coisa, quem determina o tempo é Deus. Então temos que confiar que o tempo de Deus é o melhor para nós. O tempo de Deus, ele vai agir. Ao tempo dele, ele vai operar. Ao tempo dele, ele vai dar o sinal necessário. Ele vai abrir a porta certa. Ele vai levantar aquele que tem que ser levantado. Vai ressuscitar aquele que deve ser ressuscitado. Vai curar aquele que tem que ser curado. No momento de Deus e não no nosso momento. Não podemos ficar pensando que do nosso jeito é melhor. Nunca. Jamais o nosso jeito será melhor. O melhor jeito sempre será de Deus. Deus tem um tempo certo para dar a bênção. Tem um tempo certo para acabar com o mal. Tem um tempo certo para abrir a vitória para cima de nós, derramar a sua bênção. Deus tem um tempo certo. Precisamos guardar isso no coração. O tempo de Deus é o melhor para nós. Uma outra verdade que a gente aprende com esse texto é que a maior guerra
não é o que está fora de nós, mas a maior guerra está dentro de nós. O medo nos domina, o pavor nos domina, a incerteza do amanhã nos domina, mas nós temos que combater isso com fé, acreditando que Deus tem o melhor para nós, que Deus está conosco e pode operar maravilhas através das nossas vidas. Então, é um conflito de oração, é um conflito de conhecimento da palavra, de falar coisas, de cantar hinos, falar coisas de Deus maravilhosas, cantar salmos, essas coisas, só coisas de Deus para poder nossa mente ficar livre, para que Deus possa operar. Não ficarmos paranoicos, ficarmos loucos, querendo tomar decisões precipitadas como Saul, e assim a gente perde a bênção. Uma terceira outra coisa que é interessante nesse texto é que o mais interessado na vitória de Israel era Deus. O mais interessado na tua vitória é Deus. Ele é o mais interessado que você saia do programa. Ele é o mais interessado que você seja abençoado. Ele é o mais interessado. Então, não pense que Deus ele está de braços cruzados esperando você tomar uma atitude de ato, de fazer alguma coisa. Não. Pense. Deus, ele quer te abençoar. Ele é o que tem mais intenção. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos aguardar o tempo de Deus. O exército estava armado, o exército estava pronto, mas precisava de uma ordem. E quando Deus deu a ordem, eles iriam fazer o que tinha que fazer. Então aguardemos, esperemos o momento em que Deus vai nos dizer o que precisamos fazer. Guardemos o nosso coração com essa certeza que Deus está cuidando de nós. Ele é o mais interessado em nos abençoar. Amém? Que Deus abençoe e que você possa receber de Deus a bênção necessária, porque Saul, ele perdeu a oportunidade de prolongar a bênção de Deus na vida dele. Ele não conseguiu usufruir da bênção futura porque foi precipitado. O futuro trouxe bênçãos maravilhosas, poderia ser com ele, poderia ser na vida dele, mas ele foi precipitado. Que Deus abençoe a todos nós e que nós possamos estar sempre firmes, crendo no poder e no amor de Deus em nossas vidas. Deus abençoe.